Chaves, uma historinha bem gostosa de se ver. Uma operação E 2 prisões. A de um homem que colocava menores para roubar carros. E a de uma quadrilha formada por bandidos iniciantes. Tinha até engenheiro e administrador. Cuidado ao atravessar a rua. Com medo de atropelamento, moradores pedem passarela no setor O. E sabe quem tem trabalhado muito nos últimos tempos? Esse pardal aí, do DR, no Núcleo Bandeirante. No ranking das multas, ele é campeão. Tribunal de Contas não aprova gastos do governo Agnello. Mas ainda cabe recurso. E em Águas Claras, uma preocupação a mais. Algum malvado tem envenenado cães. Essas e outras notícias você acompanha agora no Jornal SBT Brasília, que está começando. Boa noite. Boa noite. A Agência de Fiscalização do DF deu continuidade hoje à derrubada de casas construídas em uma área pública em Vicente Pires. A Polícia Militar precisou agir para liberar a frente das residências, que estavam bloqueadas pelos donos dos imóveis. Não foram registrados confrontos, mas a operação da AGFIS revoltou os moradores. As máquinas trabalham de forma ágil. Em apenas 20 minutos, uma casa vai ao chão. 12 residências já foram retiradas do total de 26. No segundo dia de derrubada de casas em Vicente Pires, os moradores voltaram às ruas. Eles queriam evitar as demolições. O governo alega que a área é pública, foi ocupada irregularmente há pouco tempo e é destinada à construção de posto de saúde e escola. Mas os donos das residências alegam que já pagam impostos e chegaram a mostrar esse boleto. Tem gente já pagando IPTU aqui, e por que energia, tudo regularizado, por que eles mandam o pessoal vir derrubar e não vem um responsável aqui? Tem de vir. A repórter Ana Carla Mourão esteve novamente no local para acompanhar a operação. Olha, a Polícia Militar está aqui na entrada do condomínio, autorizou a entrada da imprensa por alguns minutos, cerca de 5 minutos. Nós podemos conversar com os moradores desta vez com mais tranquilidade. Eles fizeram, olha, uma barreira que estão todos sentados no chão, tem container também fazendo a barreira, carros, vários veículos, e disseram que não vão sair daqui. Eles não concordam com essa história de que o local foi invadido em fevereiro. Muitos dizem que estão aqui desde o ano passado. Eu vou resistir com a minha família. A polícia teve de fazer um cordão de isolamento para garantir o trabalho da AGFIS e da Secretaria de Ordem Pública e Social. Pela manhã, mais 2 casas foram derrubadas. Nós acompanhamos a operação. A primeira máquina se aproxima do imóvel. Em seguida, chega a outra. A demolição começa pelo muro. Avança para a fachada da residência. Na sequência, o telhado frontal e a laje. A outra máquina segue para a lateral e faz o mesmo processo. Os moradores acompanham a agilidade na demolição. Em poucos instantes, as máquinas já estão na parte de trás da casa e logo encerram a derrubada. Em cerca de 20 minutos, a residência que estava de pé ficou assim, num amontoado de entulhos. Do outro lado da rua, esse morador implora para não ter o carro retirado à força pela pequena empilhadeira do Detran. As pessoas têm usado os veículos como bloqueio às máquinas. Depois do apelo, o veículo que já estava erguido foi liberado. E na sequência, as máquinas avançaram. Uma hora depois, as 2 residências, uma em frente da outra, já estavam no chão. As imagens aéreas mostram outras casas sendo demolidas pelas máquinas ao longo do dia. No final da tarde, a operação derrubada já tinha avançado bastante no condomínio irregular construído em Vicente Pires. Agora, um trecho da BR-070 tem preocupado moradores do setor O. O comércio fica em uma das margens da pista e a travessia acaba muitas vezes em atropelamentos e acidentes. Eles pedem a construção de uma passarela. Atravessar com facilidade este trecho da BR-070 é igual ganhar na loteria. A maioria das pessoas fica até 15 minutos para conseguir uma brechinha e correr. Principalmente quando dá o horário de manhã ou à tardezinha. Você não consegue passar, não. Esse horário ainda dá, ainda para você passar ainda mais ou menos.
Outro dia tinha uma senhora passando ali, eu falei, corre, corre. Quando ela tirou o pé, o carro passou. Quase, mas não faltou nada para pegar ela. No local tem até um radar, mas não adianta lá muita coisa. Durante o tempo que nós ficamos aqui, fizemos vários flagrantes. Tem 5 anos que os moradores reclamam. Eles já fizeram abaixo-assinados, encaminharam ofícios à administração de Ceilândia, mas nada resolvido. A situação piora ainda mais no começo da manhã e no fim da tarde, quando tem mais carros na pista. O perigo já causou vários acidentes. Dona Severina conta que presenciou alguns deles. O último foi o casal aqui, ó, que foi atropelado. Tava tentando atravessar, né? E aí deu uma brechinha, foi atravessar e o carro veio e pegou. A população pede a construção de uma passarela no quilômetro 8 da BR-070. Assim, ficaria mais seguro para quem precisa atravessar para ir ao ponto de ônibus ou ao mercado, por exemplo. Mais de 5 anos que a gente está pedindo essa passarela. Entra governo, sai governo, até agora não tem resposta. Seu Damião diz que não vai ficar tranquilo até o problema ser solucionado. Ele tem um filho de 11 anos que atravessa a pista diariamente ao sair da escola. A gente fica com medo de do nosso filho, ou até um parente nosso, ou até próprio pequeno ser atropelado dessa BR. Né? É o fluxo de carro desse jeito aqui o dia todo. Né? Não tem horário, pode ser de manhã, pode ser esse horário, pode ser à noite, é desse jeito aqui. E a gente continua falando sobre trânsito, na verdade, sobre as multas. O DR divulgou o ranking dos pardais que mais trabalham aqui no DF. É verdade, adivinhe só aonde fica o campeão de multas, na EPNB, mais precisamente na faixa exclusiva, como mostra a repórter Evna Araújo. A faixa exclusiva de ônibus da EPNB, a Estrada Parque Núcleo Bandeirante, já funciona há 3 anos. Aparentemente, tempo suficiente para que motoristas se acostumem a conviver com a nova regra do trânsito. Aparentemente, porque é aqui que está o radar que mais registra multas no Distrito Federal. O recordista é esse, mais de 45 mil infrações ao longo de 2014. E nos 3 primeiros meses deste ano, já foram quase 9 mil registros. No fim das contas, os motoristas imprudentes que passaram por este pardal pagaram juntos mais de 10 milhões de reais em multas. Entre os radares que mais multaram, todos estão na Estrada Parque Núcleo Bandeirante. Juntos, eles somam 178 mil infrações, 27% de todas as multas registradas pelos 544 aparelhos localizados nas rodovias distritais. Para o DR, o Departamento de Estradas de Rodagem, que administra esses pardais, a principal causa para que esses sejam os campeões de multa é o desrespeito às regras de trânsito e também a desatenção quanto ao limite de velocidade das vias. Há um conjunto de motoristas que, por mais campanha educativa que se faça, por mais educação que se promova, efetivamente tem resistido ao cumprimento da legislação. Algumas pessoas que entendem no trânsito ter mais privilégios do que o coletivo, o que é um pensamento absurdo. As câmeras de vigilância do DR flagram diariamente o desrespeito à faixa exclusiva de ônibus. Aqui, esta motorista tenta cortar o engarrafamento. Nesta outra, além de um retorno ilegal, o motorista ainda se arrisca entre os coletivos do BRT. Esta, na EPNB, acaba com um pedestre atropelado. A estatística também mostra os pardais que menos registraram infrações em 2015. Eles estão na DF 001, sentido Braslândia, na L4 Sul, próximo ao Yacht Clube, na Estrada Parque Dom Bosco, caminho para o aeroporto, e na descida do Colorado, sentido Ponte do Bragueto. Todas essas multas por excesso de velocidade. Segundo a legislação, o dinheiro arrecadado com a punição é aplicado em engenharia, fiscalização e educação de trânsito. De acordo com o Detran, 2.800.000 reais foram gastos no ano passado com a conscientização dos motoristas. E numa mesma operação, a polícia prendeu um homem que comandava um grupo formado por adolescentes e uma quadrilha. Os 2 bandos eram especializados em roubo de carros de luxo e falsificação de documentos. Um fato chamou a atenção dos investigadores. A quadrilha era formada por pessoas sem antecedentes criminais. Já o bandido que comandava os menores era bem experiente e cumpria a pena por furto de veículos.
era do Centro de Progressão Penitenciária, que saía diariamente para as ruas do detento Fábio Diniz. Cumprindo pena em regime semiaberto, ele era liberado para trabalhar durante o dia, mas antes de pegar no batente... Das 6 às 8 da manhã, que era o momento que ele teria que entrar no trabalho, ele se encontrava com os menores e ia ao encontro de vítimas para praticar roubo de veículos. Os carros eram deixados em estacionamentos públicos, onde poderiam ser vendidos a receptadores a um preço irrisório, cerca de R$ 1.500. Um deles, o de Wesley Roriz, mulher do ex-governador Joaquim Roriz. O veículo dela, no entanto, foi resgatado a tempo. Fábio usava os menores para não se expor. Agora, ele saiu do CPP e foi para o regime fechado na cadeia. Certamente ele os orientava através da sua experiência e depois promovia o resgate após a prática do crime. Na mesma operação da Polícia Civil, outra quadrilha de carros foi presa. A especialidade do grupo era adulterar veículos roubados e colocá-los à venda no mercado. Ao contrário do bando anterior, os criminosos não eram experientes no ramo. Alguns tinham formação universitária. Rafael, de 26 anos, é administrador de empresas e Jaime, de 27, é engenheiro. Junto com Jorge, de 54 anos, eles partiram para o crime, segundo a polícia. Os três não tinham antecedentes criminais. Estavam iniciando nesse ramo, são pessoas que nos surpreenderam pela sua formação, não tinham aquela articulação ainda junto a adulteradores de veículos, tiveram algumas dificuldades. Mesmo inexperientes, eles conseguiam substituir placas, regravar o número do chassi nos vidros e arrumar a documentação. 3 carros foram resgatados na casa de um dos integrantes. Agora, eles vão responder à justiça por associação criminosa, receptação e adulteração. E por falar em carros de luxo, olha só o que o motorista de um deles fez no último fim de semana. Matou uma mulher e deixou o condutor do outro veículo internado em estado grave. O apoio vem de todos os lados. Desde o acidente próximo à Ponte das Garças, na madrugada do último sábado, a família de Christian Perru não para de receber mensagens e orações. O DJ, de 41 anos, está internado em estado grave na UTI do hospital de base. Ele sofreu traumatismo craniano e diversas fraturas pelo corpo. Já a mulher de 39 anos, que estava no banco do passageiro, não resistiu aos ferimentos. O acidente foi provocado por um carro de luxo, uma BMW, em alta velocidade. Ela era dirigida por um motorista bêbado. Segundo a Polícia Militar, o homem de 46 anos será indiciado por homicídio doloso e, se for condenado, pode pegar até 30 anos de prisão. Dia agitado no centro do poder. Brasília registrou hoje 3 manifestações. No começo da manhã, integrantes do Movimento Brasileiro dos Sem Terra e da Frente Nacional de Luta no Campo invadiram o prédio da Terra Cap. Os funcionários ficaram impedidos de entrar no edifício. Os manifestantes reivindicavam uma reunião com a diretora do órgão para pedir a ocupação de 3 áreas que sofreram reintegração de posse no DF. Mais tarde, por volta das 10 horas, um protesto dos técnicos administrativos federais fechou 3 das 6 faixas do eixo monumental. Eles pediam reajuste salarial imediato ao invés do valor parcelado, como propôs o governo federal. A categoria está em greve há 60 dias. Também na esplanada, cerca de 500 prefeitos de vários municípios protestaram na Praça dos Três Poderes. O ato fez parte do Encontro Nacional dos Prefeitos. Os políticos vieram entregar uma carta à presidente Dilma Rousseff, onde pedem aumento das verbas municipais. Uma massa de ar seco toma conta de boa parte do Brasil e como o nível da umidade está abaixo do recomendado pela Organização Mundial de Saúde, o DF está em estado de atenção. Nesta quinta-feira, essa umidade vai variar de 70% a 20%. O sol também não vai dar trégua. O termômetro deve marcar mínima de 11 graus e máxima de 28. Com essas condições, é bom evitar a exposição ao sol nos horários mais críticos, que é entre 10 da manhã e 4 da tarde. Veja no próximo bloco, o Tribunal de Contas do DF desaprova contas do governador Agnello Queiroz. E ainda, cães e gatos são envenenados com chumbinho em pracinha de Águas Claras. A gente conta essa história já já, não sai daí. Jornal SBT Brasília. Oferecimento.
Cartão BRB Connect, para você viver do seu jeito. Para quem leva a vida de um jeito diferente, a Cartão BRB lançou o Connect. Um cartão de débito e crédito com tarifas especiais e vantagens feitas sob medida. Cartão BRB Connect. Viva do seu jeito. É proibido perder venda na Ricardo Eletro. Lotes especiais de produtos, descontos progressivos, condições exclusivas. Conjunto box casal Paropas, tecido de malha ou guarda-roupa 6 portas, 2,30 de largura e altura gigante. Ou cozinha em aço Colomark, só R$ 56,90 mensais sem juros. Vou repetir. Conjunto box casal Paropas ou guarda-roupa 6 portas, 2,30 de largura e altura gigante. Ou cozinha de aço Colomark, só R$ 56,90 mensais sem juros. É proibido perder venda na Ricardo Eletro. Valeu a pena esperar. Quando todas as concessionárias Chevrolet se juntam, pode ter certeza. É para você fazer o melhor negócio do mercado. As concessionárias Chevrolet reabriram as portas com novas condições e mais vantagens. Onix, só R$ 35.990 com taxa zero. E mais, você ganha R$ 1.000 de bônus para gastar como quiser. Prisma, o sedã esportivo com porta-malas de 500 litros, só R$ 40.990 com taxa zero. Aqui você pode. A Bia é a mulher mais especial da minha vida e vocês não imaginam a surpresa que eu tô fazendo pra ela. Com o Orocar, tudo pode acontecer. Acesse bb.com.br/cartão pra tudo e assista ao final dessa história real. Orocar, quem tem, tem tudo. Você que pesquisa, não se satisfaz com qualquer preço. Prepare-se. A partir de agora, a Star vai dar o preço final. Home suspenso Capri é pra detonar qualquer pesquisa. Só R$ 189. Tanquinho Enque 4 quilos, R$ 199. Bicicleta Zaro 16 Mormai, R$ 269. Samsung Galaxy Grand Prime 2 é a maior operação de vendas. Só R$ 699. O preço final é na Star. Jornal SBT Brasília. Oferecimento. Cartão BRB Connect. Para você viver do seu jeito. O governo Agnello Queiroz descumpriu a lei de responsabilidade fiscal, é o que aponta uma auditoria do Tribunal de Contas do Distrito Federal, ao analisar as despesas nos últimos 8 meses do mandato do então governador. A dívida ficou para ser paga no governo atual. 2 bilhões e 200 milhões de reais. Essa é a dívida que, supostamente, o ex-governador Agnello Queiroz deixou para Hollenberg. O levantamento do Tribunal de Contas do DF aponta que o ex-governador teria mascarado as contas de 2014, além de ter feito despesas no período de 1º de maio a 31 de dezembro do ano passado, mesmo sem previsão orçamentária. A auditoria revelou ainda que essas dívidas não foram lançadas em restos a pagar nem na contabilidade do governo. Agnello pode ter descumprido a lei de responsabilidade fiscal. Ele teria contraído pelo menos 173 milhões de reais em dívidas, sem ter dinheiro em caixa para pagar e num período que não poderia ter comprometido o orçamento do governo. A constatação é do Tribunal de Contas do DF. De acordo com o tribunal, as despesas com as folhas de pagamento das Secretarias de Educação e Saúde e do Instituto de Previdência dos Servidores do DF representam quase 50% da dívida não declarada. O governo Agnello tem 15 dias para prestar esclarecimentos. E por falar no ex-governador, ele que deveria ter voltado na segunda-feira de uma licença-prêmio de 6 meses da Secretaria da Saúde, não apareceu para trabalhar. O ex-governador apresentou um atestado médico. O motivo não foi informado. A Secretaria de Saúde também não informou se Agnello voltará a exercer o cargo de médico no Hospital Regional do Gama, onde é lotado. A expectativa, então, fica para o dia 12 de agosto, próxima quarta-feira, quando, enfim, Agnello deve retornar ao batente.
Agora, mudando de assunto, o número de crimes violentos como homicídio e latrocínio caiu no Distrito Federal nos primeiros 7 meses do ano em relação ao mesmo período do ano passado. Mas a sensação de insegurança, Alex, o que a gente vê é que não caiu não, viu? Até porque, Alessandra, outros crimes, como o roubo a residências, aumentaram. O balanço foi divulgado pela Secretaria de Segurança Pública. No mês passado, cenas como esta aí cresceram 50%. O flagrante de roubo aconteceu numa casa em Samambaia. O bandido desce e começa a abrir a porta. Há outros 2 comparsas no veículo. Não demora muito para um deles sair com uma televisão. Instantes depois, outro volta com um monte de roupas e calçados nos braços. A casa só dorme de cadeado agora. Cadeado para todo lado. Parece um presídio, inclusive. E tá com trauma mesmo. No acumulado do ano, de janeiro a julho, os roubos a residências seguem a mesma linha. Foram quase 9% de ocorrências a mais do que no mesmo período de 2014. É importante lembrar que os roubos à residência não são, não é uma natureza criminal que faz parte dos crimes monitorados pelo Viva Brasília, nosso Pacto pela Vida. Ele responde por menos de 1% do total de crimes que acontecem no DF, mas nós monitoramos por causa do seu impacto na sensação de segurança do brasiliense. O balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública aponta que outro crime também teve um aumento significativo, foi o latrocínio. Há um ano nenhum caso foi registrado, mas nas últimas semanas 3 roubos seguidos de morte aconteceram no DF. Na estatística, o que chama atenção ainda é a quantidade de menores envolvidos em atos infracionais. O número de apreensões é alarmante. 5.119 só nos primeiros 7 meses de 2015, 51% a mais do que em 2014. A maioria desses adolescentes é reincidente. Isso quer dizer que não é a primeira vez que são pegos pela polícia. Existem pesquisas que apontam para uma reincidência no primeiro mês de mais de 40% dos menores que saem das instituições do governo. E agora uma preocupação em Águas Claras. Donos de animais de estimação dizem que os bichinhos estão sendo envenenados na rua. É verdade. Alguns não resistem e morrem. Nós acompanhamos um caso que teve, felizmente, um final legal, feliz, porque o socorro foi bem rápido. Sheldon e Raj agora já estão bem. O susto mesmo foi ontem, quando eles saíram para passear nesta pracinha da quadra 207 em Águas Claras e voltaram para casa passando mal. Tiveram que ser trazidos às pressas para esta clínica veterinária no Guará. O diagnóstico tem que ser feito bem rápido, né? Eles entraram já no soro, um monte de injeção e foi o que salvou, né? A questão do tempo. A veterinária falou que se demorasse mais eles teriam morrido, né? Os cães passaram por vários exames. As análises apontaram que foram envenenados com chumbinho. O Sheldon e o Raj receberam alta agora no finalzinho da manhã e a gente vai conversar com a Isabela, que é a veterinária responsável pelo tratamento dos cães. Isabela, a gente olhando assim nem parece que ontem eles chegaram bem debilitados, bem diferente, né? É verdade. Um dos efeitos do chumbinho, do carbamato, né, que é o princípio ativo, ele é esse. O animal fica muito mal, muito rápido, né? Vômitos, diarreia, tremores musculares, né? Mas em compensação a gente consegue uma recuperação rápida se o tratamento ocorrer de forma eficaz e num menor espaço de tempo. Agora a Andréia está bem mais tranquila, mas diz que vai registrar a ocorrência na polícia porque este não é o primeiro caso. Além dos meus, eu fiquei sabendo que houveram outros 3, né? Então, assim, mas com sintomas diferentes, né? Alguns cachorros paralisaram as pernas, problemas neurológicos, né? Então, pode ser que esses outros não ingeriram como os meus, né? Então, eu vou registrar o boletim de ocorrência hoje à tarde, né? Para que ficar o pessoal alerta aí com essa situação. E a polícia já está investigando o caso. Você também pode ajudar a fazer a pauta do Jornal SBT Brasília pelo nosso WhatsApp. Conseguiu uma foto, um vídeo e acha que vale uma reportagem? Manda pra gente. O número é 9116-1635. O Jornal SBT Brasília fica por aqui. Obrigado pela audiência, obrigado pela sua companhia. Boa noite. Uma excelente noite para você. A gente se vê amanhã. Tchau. Tchau. Paulo
Muita bomba!